Bom dia, gente. Bom dia. Muito que bom dia aí para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo. Já tô aqui finalizando a minha corridinha do dia. Estou de folga. Olha esse dia, gente. Olha esse dia e já esquentou absurdo. Já tá muito quente. Porque aqui no Japão é assim, ó. Ou é 8 ou 80. O meio termo ali é curtinho, curtinho ali, ó. Que você consegue viver de uma estação para outra respirando gostoso, porque depois ou é muito calor ou é muito frio. Tô aqui chegando no parquinho, que eu gosto de bater papo com vocês. Eu tô adorando vir aqui nesse parquinho, porque ele é bem silencioso. Não tem carro passando, e aí eu não tenho essas parafernália ainda, não tenho microfone, não tenho nada ainda para abafar os ruídos. E eu percebo que nos vídeos que eu posto às vezes fica muito ruído, mas não tenho o que fazer, né? Então, se eu quero fazer, eu vou fazer com o que eu tenho. E é isso, com as condições que eu tenho. Vou dar o meu melhor nas condições que eu tenho. Procurando um lugarzinho aqui para eu sentar, porque quando começa a esquentar assim, começa a aparecer as cobras. E aí não dá para vacilar, né? Então, semana passada mesmo eu estava caminhando com o Ricardo. E aí a gente pulou por uma cobra. Eu procuro as cobras aqui, ó. A gente pulou por uma cobra. Tomamos um susto. A sorte que a gente conseguiu ver a tempo. É, meu povo. Doideira. Ai, tenho medo de ficar sentado aqui. Pera aí que eu vou caçar um lugarzinho pra gente conversar. Ah, vou ficar por aqui mesmo porque tem um banco ali, mas tá muito sol. E não tá batendo vento fresco, então vai ter que ser aqui mesmo. Mas não tem cobra aqui não, gente. É mais o medo. E eu não vou deixar o medo me parar, entendeu? Pra hoje, eu não tenho roteiro, né? Eu crio às vezes vários temas, vou deixando na minha lista de tarefas o que eu quero falar aqui nos vídeos, até para ficar mais fácil, né? Porque às vezes eu tenho umas reflexões, uns pensamentos e eu falo, nossa, eu vou falar isso, né? Vou gravar um vídeo falando isso que eu tô pensando. E aí passa um tempo e eu esqueço. Eu esqueço ou não tô na mesma intensidade, sabe? Tipo, já passou e aí tipo, eu vejo, não faz mais sentido falar sobre isso. Mas hoje eu vou falar algo que aconteceu comigo ontem. Ontem eu tomei uma decisão que eu vinha postergando há muito tempo de tomar, por pensar que fossem pensar algo sobre essa decisão que eu ia tomar, né? E ontem eu vi que, por que eu não tomei antes? Foi tão simples, né? Foi recebida com tanto carinho, com tanta empatia, e eu postergando algo simplesmente com medo de ser julgada, né? Porque eu busco muito o meu desenvolvimento pessoal, né? Justamente para não me preocupar com o que os outros pensam sobre mim, porque eu entendi que eu sou a vilã e a boazinha ao mesmo tempo, né? Você deve ter alguém aí que te acha uma pessoa maravilhosa, mas você também tem pessoas que você sabe que te detesta. Então assim, você é boa e ruim da mesma forma. Você é uma pessoa, muitas vezes já chegaram falando para você de alguém e aí aquela pessoa falou de uma outra porque tinha a experiência dela para outra. Mas aí aquela pessoa nunca fez nada para aquela pessoa que você está falando, por exemplo. Então, para ela, aquela mesma pessoa que me fez mal, na minha percepção ela me fez mal, ela para outra pessoa ela faz bem. Então, todo mundo é a mocinha e a vilã para todo mundo. Então, você é amado e odiado pelas mesmas coisas. Então, você é odiado por falar o que você pensa e você é amado por falar o que você pensa. Então eu busco muito esse meu entendimento para entender que eu não estou errada nas coisas que eu falo e não estou certa. Tudo vai depender ali do momento e da percepção de cada um. Voltando para o assunto de ontem, relacionado a isso, faz muito tempo que eu
ensino, faz um ano e pouquinho que eu tô ensinando pessoas. Eu já até comentei no outro vídeo aqui, que o meu trabalho na fábrica hoje é treinar pessoas que chegam do Brasil, ou pessoas que chegam de uma outra região do Japão na fábrica, ensinar o serviço para elas lá, né, que a gente faz. E faz um ano e pouquinho. E já tem mais ou menos, assim, nos últimos 4, 5 meses que eu não quero mais fazer isso, né? Não quero mais fazer isso. E eu vinha postergando. Inicialmente eu aceitei a fazer esse treinamento por amizade, né? Porque para ajudar pessoas que eu gostava lá dentro, que no momento era viável eu ajudar, né? Porque eu acredito que numa empresa você não faz nada por a empresa, né? Pelo nome empresa. Você faz as coisas pelas pessoas que lá estão, né? Então, você não aceita de repente um cargo por conta da empresa em si. Você aceita um cargo pelas pessoas, pela gestão com quem você vai trabalhar, por você gostar daquela pessoa que está te oferecendo aquele cargo e você sabe que vai ajudá-la, né, de alguma forma. Então a gente não faz as coisas numa empresa pela empresa, a gente faz pelas pessoas, né? Então eu aceitei a treinar por conta das pessoas que no momento eu estava convivendo e que eu achava viável ajudar, mesmo eu não querendo. Então, tipo assim, pô, caramba, fulano foi tão legal comigo, né, quando eu entrei, né? Então, por gratidão, eu vou aceitar estar nesse cargo para ajudá-la, porque a gente sabe que a gente está ajudando as pessoas quando a gente faz algo dentro de uma empresa, né? Não o nome, né? Será que vocês me entendem? Por exemplo, trabalho no Itaú, por exemplo. Você não faz algo pelo Itaú, né? Você faz pelo seu gerente que te promoveu, por você ter afinidade com ele. Você faz ali por aquele ambiente ali que você trabalha ser legal. É alguma, tem sempre alguém envolvido numa decisão que você toma, né? Se uma pessoa que você não gosta vem te oferecer um cargo e você sabe que vai trabalhar com ela o tempo inteiro e você não gosta de estar com ela, a chance é muito grande de você dizer que você não quer esse cargo, que você não aceita, justamente assim, porque você pensa, pô, se eu aceitar, eu vou trabalhar com essa pessoa o tempo inteiro, eu vou ser obrigada a ficar falando com ela o tempo inteiro. Não estou dizendo que você aí não faça isso, que a gente na vida, ao longo da vida, não vai trabalhar com pessoas que a gente não gosta. Muito pelo contrário, a gente trabalha com pessoas que a gente menos gosta do que gosta na vida, né? Mas que isso conta muito na hora de você tomar uma decisão. As pessoas com quem você vai trabalhar, né? Então, eu tomei a decisão de fazer o que eu estava fazendo pelas pessoas, por fazer aquilo, né? Para ajudar também as pessoas. Porque o dinheiro não era o dinheiro que valia, né? Porque não se paga muito para estar na função que eu estava. Inclusive, muitas pessoas não querem fazer o que eu estava fazendo porque não se remunera bem. Então, como mais uma prova de que eu não estava fazendo pelo dinheiro, né? Então, para mim, era pelas pessoas mesmo ali, em si. Chegou um determinado momento que não fazia mais sentido eu estar nessa função, porque eu já não queria estar nessa função. E uma vez que eu aceitei para ajudar pessoas que eu gostava e que no momento fazia sentido eu ajudar, hoje eu vi que não fazia mais sentido. Então já tem mais ou menos uns 4 meses que eu já via que não fazia mais sentido eu estar lá, por eu não gostar do serviço, primeira coisa, por eu não gostar do serviço, de estar fazendo aquilo. E segunda coisa, por eu já não estar mais no meio daquelas pessoas que eu gosto, aquelas pessoas já não fazem mais sentido para mim. Porque são coisas que vão acontecendo ao longo da vida e você vai conhecendo as pessoas e você vai entendendo que aquelas pessoas não eram aquilo que você imaginava que era, ou o tempo que você passou com ela legal agora já não é mais, enfim, gente, coisas da vida que você aí deve ter passado também. E aí, tipo, toda vez que eu ia ensinar alguém, eu não tava feliz, né? Mas eu pensava pra mim, peraí, se cada vez que eu vou treinar eu não tô contente, então não faz sentido eu estar aqui, né? Não tô dizendo que a gente tenha que fazer na vida só aquilo que nos é confortável, porque aí também a gente não cresce. E eu digo que
nesse 1 ano e pouquinho treinando as pessoas, eu cresci muito. Eu pude evoluir muito na questão da minha impulsividade, no meu estresse, porque assim, era um estresse crônico. Eu não sou uma pessoa, por natureza, muito paciente, então eu busco muito essa paciência dentro de mim, né? Esse controle emocional que eu não tinha, então eu aprendi, eu desenvolvi isso também durante o treinamento. Então, assim, foi muito útil, gente, foi muito útil. Então, sair da zona de conforto é maravilhoso justamente por isso. Você, de repente, eu não vou porque eu não gosto de ficar com a pessoa 12 horas no meu pé. Mas isso vai te ensinar muito, muito, muito. E me ensinou até aqui. E as pessoas que eu trabalhava lá, uma das pessoas, né, que é o chefe, eu nunca tive problema com ele, né? Ele sempre foi uma pessoa muito carinhosa comigo. Muitas pessoas lá dentro têm problema com ele, mas comigo eu nunca tive. Ele sempre foi muito carinhoso, nunca me distratou. Sempre quando eu precisei conversar, ele estava ali para me ouvir. Por mais que não fizesse aquilo que eu pedisse, por mais que não acatasse, por exemplo, uma opinião minha, mas sempre fui muito bem tratada. Então eu ficava segurando essa decisão de sair dessa função de treinar por conta dele. Porque sempre que eu ia falar com ele, que eu via ele passando, vou falar agora. E ele vinha falar, ele vinha todo sorridente pra mim. E aí, Sueli, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Aí eu, não vou falar não. Sabe? Me diz se você já passou por isso, gente. Nossa, é horrível. Mas aí eu ficava assim, tá, mas eu não tô contente. Eu não vou me sacrificar pelos outros. Não vou. Então, e ali eu fiquei, ó, por muito tempo segurando, segurando. E aí eu sempre tinha uma coisa muito pra mim, assim, eu não vou ficar reclamando disso pros 4 cantos da fábrica, que eu não quero mais fazer isso, como tem muita gente que faz lá, né? Fala que vai sair de um cargo e não sai, fica lá anos, a vida inteira. Fala que vai sair da fábrica e não sai, fica lá a vida inteira. Cara, decide o que você vai fazer, pensa, fala com as pessoas que realmente importa falar sobre isso, decide, vai lá e toma a decisão, sabe? E aí ontem eu cheguei decidida que eu tô treinando uma pessoa, né? Ainda vai demorar um tempinho para eu terminar de treinar ela. E aí eu aproveitei essa chance de que eu tô super bem, de que eu não tô no sentimento de brigando com ninguém, discutindo com ninguém, no momento de agir por impulso, né? Porque eu sinto que também é necessário a gente usar os impulsos para tomar decisões que, se a gente espera a poeira baixar, a gente não toma, né? Eu também sou a favor disso daí. Mas vamos deixar para um outro vídeo, né? Então, eu cheguei ontem decidida que eu ia tomar essa decisão. Independente se ele chegasse sorridente, me tratando muito bem ou não. Porque era algo que já não fazia mais parte de mim e eu já não estava feliz. E eu queria vir para minha folga em paz, sabendo que quando eu voltar, tá tudo certo, já comuniquei, entendeu? E, gente, passei o dia inteiro pensando, ai meu Deus, falo ou não falo? Aí eu ia lá, pede pro fulano descer aqui. Tá bom. Aí eu, não vou falar agora não, porque ele vai descer agora e aí eu não tô preparada. Gente, olha que besteira, e vocês vão entender por que foi besteira. Aí chegou no final do dia, finalmente, eu falei assim, vai ser agora, já vou decidir logo isso, porque já passa logo também, sabe? Vamos resolver logo isso. Aí chamei, falei pra pessoa, olha, faz um tempo que eu não tô mais contente, né, com o treinamento e eu gostaria de sair do treinamento. Então eu tô te informando com antecedência, porque eu sei que vai chegar mais gente e aí enquanto eu tô treinando, vocês têm tempo de arrumar outra pessoa e eu não queria deixar vocês na mão, né? Nunca foi a minha intenção e nunca vai ser deixar na mão as pessoas, né? Por mais insatisfeita que eu esteja no trabalho, gente, eu sou o tipo de pessoa que eu não deixo na mão, sabe? Eu vou informar, eu vou tentar ali ajudar até a hora que entrar outra pessoa. E aí eu falei que eu não ia mais treinar. E decidida assim, não ir mais treinar. Não era a pessoa vir aqui e falar assim, mas você não treina mais uma? Não, era tipo assim, eu não vou mais treinar, essa é a última pessoa que eu treino. Então fui lá, expliquei, agradeci pela oportunidade, agradeci pela confiança, tal, tal, tal. Mas que ali seria a minha última aluna. E expliquei o porquê, né?
que não era sobre ninguém, que eu não tinha brigado com ninguém, que eu não tinha brigado com a minha aluna, pelo contrário, ela é uma pessoa assim muito boa, uma pessoa que aprende super rápido, a gente se deu super bem. Então, eu aproveitei esse momento que estava tudo bem justamente para tomar essa decisão, para eu não vir tipo falando depois, eu falando isso para ele, né? Para eu não vir depois assim no momento de muita fúria, de ter passado muita raiva ir lá e brigar. Aí ele falou: "Não, nossa, obrigada, você tá certa, se não tá te fazendo bem, não tem problema, tá? Mas você consegue terminar ela?" Eu falei: "Consigo, fica tranquilo, né? Vou cumprir certinho e pode contar comigo que eu vou continuar trabalhando aqui, né, no que eu tô trabalhando, nas funções que eu tô trabalhando." E aí conversei com ele sobre alguns pontos que eu ia ou não fazer, e ele foi super, gente, super cordial comigo, agradeceu, falou: "Não, muito obrigada por você ter ajudado a gente até aqui, você fez um favor enorme esse tempo que você ajudou a gente no treinamento", porque ele sabe que muitas pessoas lá não quer, né? Então, quando eles acham alguém que aceitam, né, ajudar eles, porque ajuda, gente, financeiro ali não dá, contando que financeiro não existe na parte de treinar, né? É por você realmente fazer para ajudar. Então, eu acho que se é viável ajudar, ajuda. A partir do momento que não é mais, você não está mais se sentindo bem, não vale a pena você fazer algo só pelo outro ali, né? Principalmente se não tem mais amizade ali envolvida no negócio, né? Então, mesmo tendo amizade, você às vezes vai ter que correr o risco de acabar com amizades cortando esse tipo de vínculo, né? Porque às vezes a sua amizade é só por conveniência. Você só é útil porque você é conveniente. A partir do momento que você deixa de ser conveniente, de ser útil para aquela amizade, ajudando, suprindo as coisas que ela quer que você faça, então vai romper a amizade. Então, independente de ser amigo ou não, o que eu falo para você, não fique numa função dentro de uma empresa ou numa situação dentro da família com medo de perder uma amizade, de perder a amizade ali de um colega, até de um familiar, gente. Porque às vezes na vida a gente precisa romper até laços com familiares nossos, senão não está nos fazendo bem. Mas enfim, então, por que eu quero falar isso para vocês? Que decisões, quando a gente decide tomar decisões e a gente vai lá e toma, é maravilhoso, gente. É tipo assim, você tira um peso das suas costas e aí, às vezes a gente deixa de tomar decisões por pensar no que o outro vai pensar. Ah, por achar que o outro vai se chatear com você e ele vai te maltratar depois. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Também por conta da minha atitude, a forma de como eu falei com a pessoa. Eu fui super educada, eu expus, eu não culpei ninguém. Então não adianta eu ir lá e falar: "Por que fulano, por que ciclano, porque vocês são folgados, porque não sei o quê, porque o dinheiro, porque o que vocês pagam é pouco, blá blá blá." Não, não estava mais feliz comigo, dentro de mim. Então foi uma coisa que foi para benefício meu. Então não preciso culpar ninguém por aquilo que eu quero decidir. Entende? Então fica essa reflexão aí para você. Às vezes você está aí querendo tomar uma decisão na sua vida, dentro da sua família, dentro da sua empresa. Você aceitou um cargo e hoje você não está mais contente nesse cargo, nessa função que te colocaram. E aí você aí está com medo de sair dessa função, de pedir para sair, para voltar para a função que você já estava, porque você está com medo das pessoas te julgarem, das pessoas que, às vezes a pessoa que te colocou nessa função é teu amigo e você não quer desapontá-la, não quer chateá-la. Não caia nessa. Porque se a pessoa realmente for teu amigo, ele vai ser a primeira pessoa a te apoiar nessa sua decisão. E se ela não for a tua amiga de verdade, ela vai sair. E deixa que saia. E deixa que saia. Porque é Deus te afastando das pessoas, é Deus tirando as pessoas que realmente têm tirado a tua vida, né? Porque às vezes você está numa relação que é só conveniência, que você só está ali porque você serve. Então, amizade, relacionamento em si, no geral, se você só está ali e as pessoas só gostam de você porque você é útil, cai fora. A melhor coisa que você faz é sair dessa situação e que se você não está bem com você, saia dessa situação o mais rápido possível. Porque, gente, vai sair um peso das suas costas tão grande, tão grande. É uma leveza de alma, uma leveza no espírito, assim, ó. Nossa, é um fardo que você tira. E resolve. E resolve. E se fosse o contrário do que aconteceu comigo, a pessoa ir lá e de repente até começar a
te tratar mal, acontecer represálias, né, que fala, das pessoas começarem a colocar você em lugares que sabem que você não gosta, para você ficar puto, ou até mesmo vão te colocar em situações para você pedir as contas do trabalho. Se isso vier acontecer, meu, é porque Deus está te falando, você fez a coisa certa, aqui não é o teu lugar. Então, se isso vier acontecer, você só vai conhecer as pessoas mais do que você achava que conhecia, né? Porque dizem que a gente só conhece o nosso marido quando a gente se separa dele, né? Então, às vezes, você vai separar do teu marido aí e você vê que ele não era aquela coisa boa que ele era no relacionamento, porque depois que você separou, ele quis só te ferrar. E aí você tem um amigo que você acha a pessoa mais maravilhosa do mundo, só que você tá ali do lado dele, ó, fazendo tudo que ele pede, tirando o fardo das costas dele, ajudando ele. A partir do momento que você falou, fulano, eu não vou mais fazer isso, tá? Isso não tá me fazendo bem, agradeço, mas eu não vou mais fazer isso daqui. A pessoa virou as costas pra você, é porque ela é daquele jeito. Então, faça aquilo que você tem que fazer por você, tá? Se algo aí dentro, se você tá fazendo alguma coisa que mexe com você aqui por dentro, te deixa ansiosa, ou quando você pensa em fazer a função, você se sente mal, você começa a ficar, tipo, o estresse vem com muita facilidade, que era o que acontecia comigo. Então, assim, vinha uma impaciência muito grande. Quando a minha aluna ia perguntar algo pra mim, a menina não tinha feito nada pra mim, gente. Nada, nada. Mas só de eu ter que responder aquilo, eu ficava estressadíssima. Estressadíssima. E aquilo aconteceu muitas vezes durante vários treinamentos que eu tive. De eu sentir vontade de sair e falar assim, não quero mais, não aguento mais, isso aqui tá me fazendo muito mal. Então eu esperava, eu pensava, o que que isso vai me ensinar? O que que essa situação tá me ensinando? Eu ia lá e continuava. Mas aí chegou no momento que eu falei, não, isso realmente não me faz bem. E aí eu fui lá e resolvi. Então, tome decisões, independente se elas vão ser dolorosas ou não. Porque sempre vai ser uma solução. Você vai estar resolvendo o teu problema, entendeu? O importante é resolver o teu problema. Mesmo que seja dolorido depois, mas você resolveu, né? Então, é isso. Essa é a reflexão daqui. Eu queria muito conversar com vocês sobre isso. E para dizer o quanto que isso me deixou leve e em paz, gente. Nossa! Porque às vezes você tá num trabalho aí que você tá numa função que você não tá feliz, sabe? Pede para ir para outra função. Não tá contente, às vezes você fala, ao invés de pedir as contas e sair aqui desse trabalho que tá fazendo com que eu resolva minhas coisas, que eu atinja meus objetivos, que eu realize meus sonhos. Porque, gente, trabalho nenhum é perfeito. Mas vai ter trabalho que você vai ter que ficar por um tempo, mesmo você não gostando, porque você tem objetivos, né? Você tem objetivos a cumprir. Então não adianta você jogar os pés pelas mãos, sair pedindo as contas só porque você não gosta daquele trabalho. Você tem que pensar no objetivo, no que você vê, o que aquele trabalho está te dando. Não é só pensar na dor de cabeça que ele está te dando, no estresse. Pede para ir para outra função, fala, ó, não estou contente nisso aqui, eu tô mal, tem como me colocar noutra função, no outro cargo? Ou então, ó, eu tô nessa função, não tá me fazendo bem, eu não quero mais essa função, tá bom? Obrigada pela oportunidade, te agradeço. Mas isso não está me fazendo feliz, né? E não tô dizendo que a gente tem que fazer tudo que a gente quer, mas tem coisas que dá sim pra gente escolher, gente. E é libertador. Então, é isso que fica aqui nesse vídeo. Tome decisões. Resolva o que tá te incomodando, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Espero que você aí também consiga pensar e que tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de papo, comenta aqui, curte, se inscreve no canal e vamos junto aí, evoluindo e avante sempre. Então é isso, gente. Grande beijo e até o próximo vídeo.